Olá, como prometido, hoje eu vou te entregar uma super aula que tenho certeza que vai fazer uma grande diferença para você que é profissional dos loiros, que precisa entender o porquê tá perdendo dinheiro, por que eu não estou conseguindo prosperar nessa área que é uma área tão rica e tão perfeita. Bom, para quem não me conhece, eu sou Graciele Gatto, diretora da Academia Hair School International, não somente no Brasil, mas fora do Brasil, também com presença na Europa, e criadora de todos os métodos dentro da Academia Hair School, metodologia de ensino exclusiva, inclusive o nosso Blonde Extreme, que faz um sucesso gigantesco por toda a parte, eu juntamente com a equipe técnica Hair School. Dentro dessa metodologia Hair School, criei mais de 60 técnicas diferentes de mecha para que você alcance resultados muito eficazes. E de lá para cá tenho viajado esse mundo todo conhecendo as tendências para que eu possa cada vez mais melhorar essa metodologia que tem conquistado o coração de muitos profissionais na área da beleza. E viajando por esse mundo, eu posso falar com convicção que nós, brasileiros, temos nos destacado pelo conteúdo científico direcionado aos loiros. Hoje eu tenho toda a convicção de que os brasileiros podem ter orgulho de ter a academia mais completa do mundo. Prova disso é o pouco tempo que eu tenho estado aqui no Brasil devido à nossa agenda mundial. A procura por conhecimento é tão grande que hoje eu não consigo viajar e ir para todos os lugares que me solicitam. Eu tenho constantemente participado de lives e muitos têm pedido, você não veio mais para o Sul, não veio mais para o Pará, não veio mais para Minas, e são milhares aí de comentários. Para quem nos acompanha, a gente faz sempre lives simultâneas em 3, 4 páginas diferentes e os comentários eles são sempre os mesmos. Puxa, eu gostaria que você viesse para minha cidade, viesse para o meu estado, mas esse ano, especialmente esse ano de 2019, nós realmente nos dedicamos a exportar esse conhecimento e a gente tem percebido o quanto tem crescido, o quanto a nossa academia ela tem realmente um grande diferencial. Com essa metodologia que eu pude criar através das minhas próprias dificuldades, através dos problemas que eu pude ter dentro do salão, os meus erros, afinal de contas, nós como profissionais, nós erramos e temos que aprender a corrigir e entender o porquê que ocorreu aquele problema. E quando a gente consegue solucionar de uma maneira prática, de uma maneira que a gente saiba assim, poxa vida, se isso serviu para mim, vai servir para outros profissionais também. Eu acredito que eu posso contribuir para que esses profissionais não errem, pelo menos em alguns dos pontos mais cruciais dentro das técnicas de loiros. Estamos falando de uma técnica que você pode aplicar na sua cidade, no seu estado, no seu país e ser uma referência tanto no Brasil como fora do Brasil, como eu, viajando, exportando esse conhecimento. Bom, vamos dar uma olhadinha no que os estrangeiros que já passaram por esse treinamento estão falando desse curso? Este curso para mim foi de mais-valia porque me deixou mais à vontade para poder executar estas tarefas. Aprendi técnicas diferentes, com resultados fantásticos e um método muito simples de executá-los. Saí de Angola para Portugal para fazer a formação de loiros. Olha, adorei, sei que vou sair daqui com mais conhecimento e é isso que eu, na minha vida, vou procurando ter mais conhecimento, todos os dias aprender e aprendi muita coisa aqui. Acho ótimo, acho que ela é fantástica, sei lá, é muito explícita, explica muito bem, não tenho dúvidas daquilo que ela está a falar. E se dúvidas houver, ela desfaz no instante. Tem muito conteúdo, mas nós conseguimos, com a maneira com que ela dá, conseguimos aprender em muito pouco tempo. Enquanto, por exemplo, nestes 2 dias, se calhar não aprendíamos num ano o que aprendemos nestes 2 dias. São trabalhos espetaculares, fazem trabalhos fantásticos, os loiros então são fascinantes. Satisfeita, com muito aprendizado. Então hoje eu tenho um recado muito importante para você, que já aprendeu diversas técnicas, que viu através das nossas lives vários pontos importantes, como fundo natural, fundo de clareamento e escurecimento, fundo industrial, também fundos diferentes, resultados diferentes. Olha só, nós falamos nesse momento de 4 conhecimentos específicos, extremamente direcionados para que você consiga realizar um trabalho de sucesso.
Mas eu quero te dizer uma coisa, será que o sucesso ele está relacionado somente a esses pontos? Será que estão existindo algum tipo de interferência para que você consiga ter um resultado verdadeiro, positivo e próspero? Porque muitas vezes isso aconteceu comigo. Eu trabalhava muito, até 2, 3 horas da manhã, fazia diversos trabalhos, muitos e muitos cabelos, e eu não conseguia, de fato, ter esses resultados palpáveis, eu não conseguia ter essas grandes diferenças, impactos na minha vida, principalmente na parte financeira. Então a dica que eu vou te passar hoje, não é uma dica, a gente fala dica, né? Parece que é algo pequenininho, não. Eu acredito que é uma das partes mais importantes para que você consiga ter um sucesso sólido, firme, que é a parte da gestão financeira sobre os loiros. Quando você entender a parte da formação do preço, com certeza isso vai te ajudar a ter uma visão mais ampla e formar um preço que consiga atingir os teus objetivos, o do cliente, que é a satisfação, a chegar na cor desejada pelo cliente, e também, é claro, na formação do preço justo e correto, e não aquela formação de preço na qual a gente fica esperando o vizinho baixar para a gente abaixar também, ou procurando a concorrência. Qual é o valor de mercado aqui? O pessoal cobra 200, 150, então se cobra 150 eu vou cobrar 150, e a gente não percebe que nesse momento, literalmente, é como se nós estivéssemos dando um tiro do nosso pé. Ou seja, se o seu concorrente for perder, vamos dizer assim, a sua estabilidade financeira, consequentemente, aquele que concorre com ele tentando fazer o mesmo, praticar o mesmo preço ou preço inferior, pode ser que tenha né, um fim muito mais rápido, pode ser que ele tenha uma perda muito maior, porque muitas vezes aquele vizinho que pratica aquele preço, pode ser que ele não tenha alguns custos, vamos dizer assim, fixos, iguais aos teus, desde a parte do aluguel. De repente a pessoa tem um imóvel próprio ou ela faz a sua atividade dentro da sua própria casa, ela não tem esses custos operacionais, é uma pessoa que de repente não tem a legalização correta, as devidas taxas, impostos, não paga o seu ISS, o Imposto sobre Serviço, e você está competindo de maneira igual com alguém que tem completamente uma estrutura desigual, uma estrutura que ela não é competitiva e que não vale a pena você tentar conflitar. Então preste atenção que vou passar algumas informações, principalmente mais gráficas, para que você consiga identificar como formar um preço e chegar num resultado de sucesso. Existem muitos profissionais que realizam 5, 10 técnicas de mechas a R$150, tendo o seu custo variável maior do que o valor cobrado pelo serviço. E muitos acreditam que aquele profissional que faz 10 técnicas por dia é um profissional de sucesso. Eu acredito que sim, porque é um profissional competente que consegue realizar o melhor de seus trabalhos. Muitas das vezes são profissionais reconhecidos em suas cidades e bairros, mas infelizmente não alcançam a prosperidade. Como eu comentei, na minha história, há mais de 20 anos atrás, eu também tinha essa prática de preço não calculado. E descobri que eu estava levando a situação financeira do meu salão para um lado muito complicado. Por quê? Porque a gente acaba tendo que trabalhar 2, 3, 4 vezes a quantidade ideal, fisicamente falando, e mental também, para que a gente consiga pagar todos os custos fixos da empresa. Porque no começo a gente acredita que o mercado não vai pagar, porque aqui no meu bairro é diferente, porque aqui ninguém compra, porque aqui ninguém paga. Não, mas aqui é impossível. Então a gente tem algumas crenças limitantes a respeito dessa formação de preço. Mas, Graciele, por que você está falando sobre isso? Não é sobre loiros? Exatamente aí que eu quero tocar. Exatamente nesse ponto que eu gostaria que você entendesse. Muitos dos teus sonhos, viagens nacionais ou internacionais, cursos que muitas vezes você deseja e fala, poxa vida, por que eu não consegui ainda realizar um curso? Ele está totalmente relacionado a esse ponto. Poxa, eu quero me especializar mais em loiros, eu quero me especializar mais em colorimetria. E são muitos, são centenas de mensagens a respeito disso. Eu gostaria de realizar um sonho, eu gostaria de fazer um curso com você, eu gostaria de ter uma formação contigo, e muitos acreditam que é quase irreal. Quando eu vejo essas mensagens, parte de mim se entristece,
porque eu percebo que o mercado tem ensinado talvez algumas práticas de comercialização, de formação de preço completamente erradas. E muitos profissionais acabam minando os seus sonhos por praticar esses preços muito abaixo do valor, inclusive do custo variável da formação de preço. Eu vou explicar isso, porque fica meio confuso, né? Custo variável, custo fixo, do que a gente está falando? E agora eu vou te explicar nessa tabela exatamente o que significa isso. A gente vai falar somente dos custos variáveis e entender como você consegue formar um preço e realizar os seus sonhos de verdade. Eu vou contar uma história para você bem interessante, antes da gente ir nesse ponto. A primeira viagem minha internacional tinha um grande sonho, como grandes profissionais. Alguns têm vontade de ir para fora, outros têm vontade de vir para São Paulo fazer um curso, outros têm sonhos. Por exemplo, já vi vários sonhos bonitos dentro da Hair School mesmo, de alunos que desejavam vir para a Hair School. Uns venderam ovos, outros venderam coxinha mesmo, aquele de comer, de salgadinho. E a gente vê histórias lindas de pessoas que lutaram para alcançar o seu objetivo. Eu tive também um grande sonho, eu tenho um sonho, sem sonho a gente não consegue crescer, prosperar. Todos os dias nós temos que criar novos sonhos, assim que realiza a gente já tem que partir para o próximo. E eu tive um sonho que era fazer um curso fora do Brasil, e eu não tinha condições nenhuma. Então você imagina, eu vim de uma família extremamente simples, sem condições nenhuma financeira, não tive um patrocínio, né, maridicínio, não tive nada disso, não tive esse apoio financeiro externo para que eu pudesse realizar os meus sonhos. Então eu peguei uma caixinha, simples caixinha sem de sapato, fechei aquela caixinha, fiz um buraquinho e decidi que cada sobrancelha que eu fizesse, cada atividade que eu fizesse de sobrancelha, que é um dos serviços, um dos serviços mais baratos dentro do nosso salão, eu colocaria ali dentro para que eu pudesse realizar esse sonho de fazer um curso fora. Mas por que eu estou te contando isso? Porque isso faz parte do tema de hoje. Isso faz parte da questão da gestão financeira para que você alcance objetivos, principalmente na parte de formar o preço para que você consiga alcançar os seus sonhos. E quando eu vejo profissionais que não alcançaram os seus sonhos por prática totalmente fora da realidade dos preços, eu sinto uma vontade, um desejo gigante de poder contribuir para que ele consiga fazer aquilo que eu faço. Eu estimulo, tenho várias pessoas que já passaram pela nossa academia, vários nomes lindos. Eu vou citar uma aqui, a Cacau Andrade, que sempre fala, você me ajudou a ter asas, né? Ela sempre brinca alguma coisa referente ao fato de viajar, de ir para outros outros países, de aprender a viajar. Porque assim como eu amo viajar, eu acredito que muitos profissionais também têm esse desejo. Não só profissionais que já têm muitos anos de profissão, mas aquele profissional que está iniciando, às vezes olha assim, cara, que legal, olha, Argentina, Chile, Paris, Espanha, muitos têm esses desejos. E eu tenho certeza que essa profissão, ela te leva, essa área, especificamente loiras, ela pode te levar para lugares muito distantes e perfeitos. Então, quando a gente sabe calcular e quando a gente define uma meta, é muito fácil realizá-la. E foi assim a minha primeira viagem internacional. E o mais interessante de tudo é que quando eu abri aquela minha caixinha e depositei o dinheiro na empresa que fazia essas viagens, que fazia esses intercâmbios para academia, eu me surpreendi, porque ainda sobrou, parece pouco para muitos, mas para mim era muito dinheiro. Sobrou equivalente a $100. E esses $100 naquele país me ajudariam a fazer tudo o que eu queria. Então eu consegui, no caso foi a Argentina, eu consegui assistir show de tango, eu consegui, além de fazer curso, eu consegui ir no Teatro Colón, consegui ir para lugares que eu jamais pensei. Fui no Tigre, então consegui conhecer muito mais através de uma simples ação. E essa ação me fez alcançar mais uma etapa da minha vida. Às vezes a gente coloca alguns tipos, né, de muletas e fala, mas eu não posso por causa disso, eu não posso porque minha cidade é pequena, eu não posso porque a minha cidade não comporta, e cada hora a gente vai inventando uma desculpa, ou então porque eu sou casada, ou então porque eu tenho filho, e vão deixando os sonhos para frente. Hoje, isso não é um fator limitante. A gente tem que pensar que existem possibilidades com a rede social, com as mídias sociais, nós temos acesso à informação de uma maneira muito intensa. Então é possível estudar à distância, é possível adquirir o conhecimento aonde você estiver 365 dias por ano. Nesse treinamento, nessa aula, nessa super aula, eu vou conseguir te mostrar aonde está o principal erro dentro da atividade no geral dos loiros.
Eu percebo que muitos profissionais tentam crescer, prosperar, adquirem técnicas, mas deixam essa lacuna, essa porta aberta, ou seja, a parte da formação do seu preço, do seu loiro a ser praticado e também não conhecendo quais são os custos fixos e quais são os custos variáveis para que você consiga fazer um loiro. Bom, aí você fala, moxa, mas vem entrar em parte de cálculo, parte de gestão, sim, porque nós passamos, por exemplo, nessa semana, nessas 2 semanas de loiros, nós falamos sobre fundo de clareamento, fundo de escurecimento, fundo industrial, fundo natural. Nós pontuamos vários erros e os mais comuns, mas esse é um dos erros que leva os profissionais a não realizar os seus sonhos, a não alcançarem seus objetivos. Então, o primeiro ponto é a gente analisar qual é o seu custo fixo mensal, quanto eu tenho de despesa mensal. Eu vou colocar ali o contador, eu vou colocar o meu aluguel, a minha água, a minha luz, vamos supor que coloque todas as despesas médias de gastos que eu tenho durante o mês. Eu descubro que naquele mês corrente eu tenho uma despesa aproximada de R$5.000. Bom, cheguei aos R$5.000 e agora eu vou descobrir quantos dias eu trabalho por mês. Então, eu trabalho em média 20 dias por mês, o que dá uma despesa, manter a porta aberta, um valor fixo de despesa de R$250. Geralmente R$250 é justamente o valor que é praticado no mercado brasileiro, no mercado europeu, Portugal em especial, a média é entre 50 e 100 euros. 100 euros ainda é muito caro, porque a média normal é por volta de 25 a 50 euros para se fazer madeixas, que a gente conhece aqui como mechas. Bom, nesse valor de R$250 que eu vou cobrar uma técnica de mechas, pode ser que aparentemente isso seja o suficiente, isso seja realmente o básico para que eu consiga pagar essa minha despesa fixa. Mas quando eu vou esmiuçar essa conta, eu descubro que não é bem assim. Por exemplo, se eu tenho um profissional que trabalha para mim e eu cobrei R$250 e eu vou ter que pagar, em média, 30%, eu tenho 30% de 250, são R$75. Então, nesse cálculo de 250 que entrou no meu caixa, R$75 é o valor que eu já tenho que pagar de comissionamento. Pagando decentemente, ou seja, a comissão do profissional. Pagando, como deve ser pago, todas as taxas, todos os tributos. Por exemplo, eu tenho ali o percentual do nosso ISS, o Imposto sobre Serviço, que é por volta de 5%. E a tarifa do cartão? A tarifa do cartão também varia em média entre 5% e 10%. Então, vamos somar 5% do ISS, 5% da tarifa do cartão, aproximadamente 10%, que dá um total de R$25. Então, eu cheguei a esse cálculo do valor do ISS mais a tarifa do cartão, um total de 10%, ou seja, gerando R$25 a menos daquele fator que eu acreditei que fosse o suficiente para pagar a minha despesa fixa. Mas existem, vamos dizer, 2 colunas diferentes, na qual a gente usa, às vezes, uma lata inteira de produto e às vezes a gente usa metade de uma lata. Por exemplo, muitas vezes nós usamos aproximadamente 500 gramas no cabelo que nós passamos o orçamento, mas nós não calculamos a quantidade de cabelos que a pessoa tinha. E não só isso, às vezes a técnica que foi escolhida é uma técnica que pede que haja uma grande explosão desse loiro, que esse loiro ele fique muito intenso. Para isso eu vou usar muito mais produto, ou resíduos, ou manchas, que eu vou ter que fazer várias reaplicações que vão também consumir mais ainda do meu produto. Uma lata, 500 gramas de pó descolorante em média no mercado, tem pó de R$300, de 200 e tem pós que custam aproximadamente R$150. Então eu vou colocar um pó, nem nessa média, eu vou colocar um pó custando em média R$100. Então aqui uma lata de pó descolorante, vou fazer um outro cálculo que é a metade de uma lata, ou seja, aqui os 75 continua mesmo, os 25 de impostos e o imposto sobre o serviço e também a tarifa do cartão continua sendo exatamente a mesma. E eu vou ter que usar para uma lata aproximadamente 1 litro ou até mais de oxidante. 1 litro de oxidante está por volta de R$40, se eu usar meio litro eu vou usar R$20. Fora isso, eu vou precisar usar máscaras, eu vou precisar usar papel, eu vou precisar usar vários outros, vamos dizer assim, insumos, produtos, eu vou precisar finalizar esse trabalho, preciso tratar, preciso matizar esse cabelo. Então, entre coloração, que pelo menos um tubo eu vou precisar para fazer um esfumado, ou se não for um esfumado, pelo menos para poder matizar, eu vou gastar em média R$30, aqui vou usar exatamente a mesma coisa, um tubo mais um OX. Tratamento, vamos colocar R$10 de tratamento para cada e mais uma média de R$10
a parte do pó. Então aqui o pó, aqui vamos colocar o tratamento, aqui vamos colocar a coloração, aqui nós vamos colocar aqui o OX, o oxidante, né, H2O2, e aqui a gente vai colocar o pó descolorante. Bom, agora vamos descobrir se realmente eu ganhei R$250 para pagar o meu custo fixo ou não. Então, eu somando tudo aqui, eu já tenho 100, 200, olha só, nessa coluna onde eu usei uma lata de pó. Aqui eu já tenho 200, 250, R$290 nessa coluna. Ou seja, eu acabei ficando negativo em R$40. E nesse caso aqui, eu tenho 100, 150, 200, R$220. Então, nessa técnica que eu usei a metade de uma lata, ou seja, 250 gramas, aqui eu usei 500 gramas, aqui eu usei 250 gramas, eu acabei fazendo 220 de despesas, só sobrou 30. E esses R$30 que sobraram, eles vieram para cá para poder abater aqueles 250, que é o meu custo operacional, o meu custo fixo da minha porta estar aberta. Então, parte dos erros dos profissionais não conseguirem crescer, não conseguirem realizar os seus sonhos, de viajarem, de fazerem treinamentos e formações, está justamente na parte da formação do preço. Então, o profissional que consegue calcular detalhe por detalhe, custo de coisas mínimas, como por exemplo o custo do papel, o custo de uma máscara, enfim, ele consegue de verdade, ele consegue de uma maneira sólida construir uma carreira e consegue reinvestir na sua profissão. Então eu gostaria que você conseguisse absorver muito bem isso para que você se torne um profissional de sucesso. Eu também já tive os mesmos problemas relacionados à formação de preço. Muitas vezes a gente compete com o nosso vizinho, compete com um outro salão e a gente tem muito mais chance, dependendo do caso, de ir à falência mais rápido do que aquele vizinho que vive fazendo ofertas, porque vamos supor que ele não tem um custo de aluguel, ele não tem um custo de um contador, de repente ele não paga os seus fornecedores em dia e você faz as coisas da forma que deve ser feita. E por esse motivo a chance, principalmente quando você paga um aluguel mais alto, uma renda alta, você precisa calcular passo a passo absolutamente tudo para que você alcance o sucesso. Então, espero que você tenha podido, de fato, compreender que a formação de preço é tão importante quanto a formação técnica, a formação do conhecimento de como realizar os loiros. Como eu disse, todos esses problemas fazem parte do nosso começo de carreira e alguns encerram sua carreira por não ter conhecido o erro do seu trabalho. Então, espero poder continuar contribuindo, porque eu tenho certeza que toda a formação, toda a instrução que nós vamos passar nesse treinamento, eles vão contribuir de forma técnica, de forma pessoal e, é claro, na parte da formação de preço, porque vai te ajudar a encontrar a melhor solução, o melhor fornecedor, vai conseguir entender se eu devo melhorar, como é que eu faço para melhorar realmente esses meus custos fixos. Dependendo do caso, se eu realizo essa atividade, eu passo nesse caso aqui a não ficar tão negativa quanto eu imagino pelo cálculo que eu vou ficar. E se eu atuo aqui, eu não ganho só 30, eu vou ter um faturamento maior, vou ter 95 para abater essa despesa fixa de 250 dia. Então, para eu conseguir ter um lucro nesse dia, imagina, para eu conseguir ter lucro nesse dia, tendo um custo operacional de 250, eu tenho que fazer aproximadamente 10 técnicas para ganhar R$300. Não eu, mas vamos dizer os profissionais que trabalham. Mas se eu realizar, eu já passo a ter um ganho maior. Mas por que a gente faz esse cálculo separando? Porque o prolabore ele é diferente do comissionamento de um profissional que trabalha dentro do salão, ou seja, você sendo um funcionário, o próprio funcionário da sua empresa, você tem que ter o seu salário garantido, ou seja, o percentual do teu trabalho executado e ao mesmo tempo você tem que ter também o seu prolabore como dono, gestor da sua empresa. Na busca pelo melhor, na busca por um resultado, muitas vezes a gente acaba aceitando pequenas receitas, entrando quase que com dietas capilares, a gente acaba entrando numa parte culinária quase que direcionada para a parte
de tricologia ou colorimetria. Eu tenho observado várias das dicas que muitas vezes podem trazer prejuízos à estrutura capilar. Alguns casos de correção, de neutralização, de quando o cabelo fica verde, usa tomate, usa ketchup, essa questão do vinagre, limão, e por aí a gente tem observado que o mercado cada vez mais, ao invés de buscar soluções mais científicas, que é a nossa base, biologia, química, física, tem muitas vezes retrocedido. Vou dar um exemplo das técnicas de platinar cabelo, que nós podemos alcançar resultados perfeitos com os novos tons, com as novas matizes que estão sendo lançados pela nossa indústria brasileira, que cresceu muito nos últimos anos, e estão, por exemplo, alguns demonstrando em cursos a técnica da aplicação do preto ou de cores escuras com o intuito de conseguir fazer um platinado perfeito. E outras técnicas que também se tornam atrasadas em relação à metodologia de agora. O método que eu criei, que desenvolvi, ele vai ajudar você a alcançar um resultado mais rápido. Você vai conseguir, através de 13 linhas, criar mais de 50 estilos diferentes. Você pode criar o seu croquis, você pode personalizar o seu trabalho, você pode fazer a junção. Se você simplesmente escolher 3 a 4 linhas, você consegue criar mais de 10 estilos diferentes. Com as 13 você cria muito mais. Ou seja, você passa a ser o criador, quem assina aquela obra, porque a obra vai ser sua. Então, com todas essas informações que estão sendo distribuídas, vão ser distribuídas de uma maneira muito clara, você vai ter toda a parte teórica, você vai ter a visualização da parte prática, você vai poder visualizar os trabalhos práticos que foram realizados depois de 20, 30 e 40 dias, juntamente com as nossas técnicas masters, que também são as formadoras no curso Blonde Extreme, e vão mostrar trabalhos que já foram realizados há 20 dias, 40 dias. Além disso, todo o conteúdo, são mais de 8 módulos, e cada módulo vai apresentar diversos assuntos, desde a parte do fundo de clareamento, fundo natural, fundos diferentes, resultados diferentes. Vai mostrar também a parte de tricoses relacionados ao processo de clareamento, os 10 principais erros, os 10 principais segredos para se alcançar o loiro, além de 9 técnicas passo a passo para que você consiga entender como é realizado o procedimento, como é que funciona e, o mais importante, mostrando os resultados. Eu tenho certeza que esse treinamento ele foi feito da forma que um profissional deseja receber. Eu mesmo, como comentei, como sou viciada em compras de treinamentos, de cursos, muitas vezes eu tenho toda essa parte prática, mas falta às vezes algum detalhe. Durante a parte prática, às vezes não tem explicação do procedimento que está sendo realizado, e muitas das vezes a gente compra um treinamento, existe toda uma parte prática e não existe absolutamente nada da parte teórica. Então você tem a combinação da parte teórica, da compreensão de como executar as técnicas, juntamente com o conhecimento da parte científica, que te ajuda a entender os porquês, o porquê que eu erro, o porquê que vaza, o porquê que a gente acaba tendo um problema sério, por exemplo, de não conseguir alcançar um fundo perfeito, de não conseguir platinar um cabelo, ou até mesmo uma morena iluminada que passa do ponto, que acaba chegando num nível extremamente claro. E com esse curso, eu tenho certeza, através das dicas, das informações, do treinamento, principalmente da parte de gestão de loiro, você vai conseguir se destacar. É claro, né, que não existe uma promessa, mas eu vou aprender de fato, com certeza sim, desde que você se dedique, desde que você foque, desde que você tenha aquele desejo ardente pelo crescimento, pela mudança, pela transformação. E se houver todo esse conjunto, certamente você vai alcançar o resultado que você deseja. Olha que privilégio que eu vou te dar. Você vai ter o curso Blonde Extreme comigo e com a minha equipe técnica durante 365 dias. Você vai poder assistir quantas vezes desejar por dia. E o mais interessante, você vai começar a conectar aquelas linhas de mechas com as linhas de cortes. E aí você vai conseguir personalizar mais ainda esse trabalho. Ou seja, criando uma fidelidade com o seu cliente. Mas não para por aí não. Você ainda vai ter 4 encontros online comigo e com a minha equipe. E o mais interessante,
você vai poder tirar as tuas dúvidas. É claro que as dúvidas elas têm que ser pertinentes ao módulo que você vai estar participando. Então a gente tem uma liberação dos módulos, depois tem esse encontro online para a gente poder discutir os assuntos pertinentes àquele módulo, e cada conclusão de módulo a gente vai ter mais esse encontro para poder sanar as dúvidas. Gente, esse curso está completo, com certeza baseado em tudo que eu já vi e todos os treinamentos que eu já comprei. Eu tenho certeza que estou te entregando o melhor conteúdo do Brasil e com certeza o melhor conteúdo da Europa também. Mas Graciele, na tua academia os cursos têm um alto valor agregado. Bom, vou explicar para você. Dentro da nossa academia, nós temos todo um custo operacional, coffee break, almoço, a gente tem a parte da sala, a estrutura, o atendimento, os apoios, tudo isso com certeza contabilizando, acaba gerando um valor agregado e com certeza ainda assim é o melhor custo-benefício do mercado. Mas Graciele, quanto vai custar tudo isso para eu ter acesso durante 365 dias? Pensando nisso, ele não poderia ser vendido por menos de R$6.000. É claro que ainda assim sairia barato pela disponibilidade, pela quantidade de informação, pela repetição de informação, ainda poder rever durante 365 dias. Minha vida ela está boa, já está organizada e agora eu só quero cumprir com a minha missão, eu só quero levar o conhecimento adiante. Então tenho mudado, pensado em vários projetos que eu pudesse contribuir com cada um de vocês. Mas gente, missão é missão, propósito é propósito, eu vou continuar espalhando o conhecimento. Vou continuar estudando, vou continuar ensinando, porque é isso que me faz feliz, é isso que me dá energia todos os dias, é isso que me traz uma força gigantesca de continuar cada vez mais, através das postagens, dos comentários das pessoas, do crescimento, do processo de transformação que cada vez mais eu tenho conseguido agregar através do conhecimento, e tudo isso eu vou disponibilizar por R$797. Até eu fiquei surpresa, porque o treinamento no nosso Blonde Extreme em São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, ele não custa menos do que R$2.500, o nosso preço comercial é de R$2.900, e esse curso para você assistir durante 365 dias, com todo o conteúdo, com as 13 linhas, parte teórica, parte prática, por R$797. E aí você fala, não, mas eu não tenho um cartão de crédito, eu não posso fazer nenhuma dívida com cartão, enfim. Aí você tem uma opção de emitir o boleto e fazer também através do boleto. Então, recorre ao seu pai, à sua mãe, tio, parente. Vale a pena você conseguir participar dessa turma por vários motivos. Essa é uma oferta limitada. Para quem já participou de treinamentos conosco sabe que depois que a gente fecha o carrinho a gente não tem data para abrir, e teve situações em que nós paramos antes o processo, antes de concluir o período, ou seja, pode ser que esteja disponível, vai estar disponível por 7 dias, mas pode ser que dure apenas 5 dias, ou seja, se acontecer das quantidades, pelas centenas e milhares de mensagens que nós recebemos em todas as nossas redes sociais, se aquele número de pessoas ainda continua desejando esse conhecimento, pode ser que acabe aí por volta de 2 dias. Então, nós não podemos garantir que nós vamos manter durante esses 7 dias essa oferta. Como eu disse, o nosso curso presencial ele custa R$2.900. É uma oportunidade única. Jamais houve um treinamento Blonde Extreme online por esse valor. Foi pensando em você, foi pensando neste ano, foi pensando nesse mês, porque esse mês muitos profissionais também me escreveram: Graciele, esse mês está difícil, o salão está um pouco mais fraco, eu gostaria muito de fazer curso, é o meu sonho, é o meu desejo, como é que eu faço? Então nós sentamos toda a equipe para tentar levar o melhor para você, para que você de fato consiga, a partir desse treinamento, colocar em prática, que isso é fundamental para você alcançar esse seu sonho, esse objetivo de mais uma formação conosco. Mas antes de clicar no link, eu vou te dar 3 opções. Primeiro, você pode ignorar essa oferta e continuar com as dificuldades que você já tem. Infelizmente, muitas vezes perdendo mais dinheiro, vai para um workshop mais R$500, vai no outro workshop de marcas, de empresas, e aí mais R$300, e naquele mês ou naquele semestre certamente você gastará mais de R$2.000 se você tem esse desejo por aprendizado. Segundo, você pode perder muito tempo tentando fazer tudo sozinho, além de ter o inconveniente
de passar horas buscando informações nas redes sociais, sendo que nós temos tudo, completamente tudo aqui compactado neste treinamento. Além, é claro, de alguns outros danos que quando a gente arrisca sozinho, a gente ainda pode danificar alguma estrutura e não entender os porquês. Terceiro, você pode escolher o melhor caminho. Você pode escolher estar conosco, adquirir esse conhecimento em equipe. Você observar cada uma das nossas técnicas. André Delonero, Cristiane Carmona, Day Ribeiro, eu, Graciele Gato, todos nós juntos, levando conhecimento para você, com todos os nossos segredos, com todos os nossos detalhes, para que você alcance o resultado de forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Nosso produto já ajudou milhares de profissionais a alcançar resultados perfeitos. Minha parte eu já fiz e vou continuar fazendo. Agora eu não posso decidir por você. É você que tem que tomar essa decisão. Te vejo lá.